Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje para uma entrevista uma visão da medicina, do médico espírita e espiritualista, Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo César Frutuoso é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral, cirurgia de videolaparoscopia, mastologia e cirurgia oncológica. Tem aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia de Lyon, da França, mestre em cirurgia gastroenterológica, professor de clínica cirúrgica e iniciação prática da cirurgia na Escola de Medicina Souza Marques, cirurgião geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, autor de vários livros, membro da AME, Associação Médico Espírita, escritor ocupante da cadeira na Academia Brasileira de Médicos Escritores. Dr. Paulo, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Boa noite, amigos de Ribeirão Preto. Honrado e muito feliz com o convite feito pelo programa Visão Espírita e pelos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec. Estamos aqui à disposição para podermos dividirmos informações que fomos adquirindo ao longo de 40 anos como membro do Centro Espírita Lar de Frei Luís, aqui no Rio de Janeiro. As suas ordens, meu grande amigo Zola. Doutor Paulo, para que Ribeirão Preto e região, e o interior do estado de São Paulo, e o próprio estado de São Paulo, conheçam um pouco melhor o que se representa e o seu significado do Lar Frei Luís, que está localizado no Rio de Janeiro, no qual o senhor cita e tem um trabalho há mais de 40 anos nesta instituição. Como quais são as atividades que este Lar Frei Luís desenvolve ao longo de tanto tempo, do qual o senhor é membro ativo, participante e fundamentou as suas pesquisas? Bem, eu frequento esse grupo há 42 anos. O Grupo Lar de Frei Luís foi fundado em 1947. E hoje é uma organização que pode ser comparada a uma mini-cidade. 120 mil metros quadrados, com uma atividade social muito intensa, um ambulatório médico com mais de 40 colegas médicos trabalhando gratuitamente, dando assistência à pobreza da região, um educandário com mais de 500 crianças, um asilo para idosos. E, curiosamente, o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, recebendo por reuniões públicas antes da pandemia, e aos poucos voltando à normalidade, 4 a 5 mil pessoas por reunião. E, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio aqui para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, e realizou tantos prodígios que acabou sendo considerado um santo na região. Até onde eu pesquisei, eu entendi, esses prodígios que aconteciam através da sua pessoa estavam relacionados à sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. Eu ingressei ali em 1978 e, de que eu estava vendo, eu tive que tomar uma grande decisão. O que é que eu estava vendo? Fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos, que já tinham sido relatados pelo meu pai, que ingressou lá em 1967, e eu só tive tempo para me voltar para esse assunto em 1978, mais de 10 anos depois que o meu pai, um poderoso médium vidente e também de efeitos físicos,
ali estava. Bom, qual era a decisão que eu tive que tomar? Ou eu volto para a esquerda e nada disso está acontecendo. Porque ninguém vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa que acredita em fantasmas. Principalmente se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Eu vou fingir que nada está acontecendo. Ou então, eu me interesso cientificamente pelos fenômenos que estão sendo colocados na minha frente e que já aconteciam há muito tempo no Lago Frei Luís. Quando eu me voltei para a direita e comecei a pesquisar pela ciência o que eu estava vendo, eu fiquei estarrecido. Por quê? Porque comecei a encontrar grandes nomes da ciência e da história que tinham estudado, pesquisado e testemunhado os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo era verdade. Nunca mais parei de pesquisar, de estudar, de me aprofundar cada vez mais na pesquisa da literatura vasta que existe nas bibliotecas com obras espíritas e espiritualistas que tratam do assunto. Que assunto é esse? Aqueles que quiserem pesquisar o assunto vão colocar materialização de espíritos. Eu acrescento teletransporte. Teletransporte e materialização de espíritos. Por quê? Acredito, sou muito cuidadoso, são opiniões pessoais, que quando eu abandonar esse casulo, que é o corpo físico, pelo fenômeno natural da morte ou desencarnação, eu vou ingressar no universo paralelo a esse que nós estamos habitando. Então, essas entidades podem, sob condições especialíssimas e raríssimas, se teletransportar do universo para onde nós vamos quando desencarnamos para cá e, durante alguns momentos, se materializarem. Talvez muitas pessoas que estejam me assistindo não estejam entendendo bem o que eu estou falando. Olha, se nós estivermos, todos aqui que estamos participando desse programa, em uma sessão de teletransporte e materialização de espíritos, e o fenômeno ali ocorrer, todos nós veremos o espírito materializado. Eu estou sendo bem claro. Nós não veremos um médium com uma entidade espiritual nele incorporada ou nele encarnada, que é um fenômeno mais profundo do que a incorporação. O médium é colocado dentro de uma cabine. Entra em transe mediúnico. Desmaia. Muito provavelmente, ou certamente, transe mediúnico associado à grande produção de um hormônio chamado melatonina pela glândula pineal, que é o hormônio do sono. E quando está nesse transe, começa a expelir pelos orifícios naturais da boca, do nariz, do ouvido, dos poros, um fluido de tremenda energia existente em todo ser vivo que a nossa ciência ainda não alcançou. Foi denominado por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. Bem, então não é qualquer um que está pesquisando, testemunhando e concluindo que tudo é verídico. São grandes nomes da ciência. Com essa energia e com a impregnação das moléculas do fluido de ectoplasma sobre o perispírito, a entidade pode se tornar visível a todos que estiverem presentes nessa reunião. Se você, como nós tínhamos reuniões com 70, 80 pessoas presentes, todos viam a entidade materializada. Uma série de exigências físicas e químicas são obrigatórias. Primeiro, ausência de luz. Então, as reuniões acontecem na escuridão completa porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma quando se desprende do médium, afetam o médium quando está em transe e afetam a entidade materializada. Se nós estamos numa reunião em que a escuridão é completa, como é que nós veremos uma entidade dessas materializada? Porque quando ela sai da cabine, que funciona como um condensador das energias manipuladas por mentores espirituais de tremenda evolução e inteligência, eles saem da cabine emitindo luz pelos seus corpos e pelas suas vestes. Então, todos veem, porque ele está apresentando o fenômeno da bioluminescência. Foi isso que eu vi. Então, por que eu estou aqui hoje? Se eu tivesse visto isso tudo e guardado só comigo, ninguém saberia que eu existo. Talvez fosse até um pouquinho melhor para mim, pessoalmente. Mas como é que um médico vai ficar guardando isso tudo?
dois principais fenômenos, dois principais motivos são utilizados pelos mentores comandados pelo Cristo planetário Jesus, nosso governador espiritual, para que tais fenômenos sejam permitidos em um planeta de provas e expiações, que é o que nós habitamos. Primeiro, disparadamente o mais importante, atendimento a pacientes graves, principalmente cancerosos, e como não existe o acaso não existe para mim, já tirei essa palavra há muito tempo do meu vocabulário, é a qualidade de pacientes que eu mais cuido, que eu mais opero, cancerosos. Porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais reuniões são espíritos de médicos que já passaram pelo nosso plano, pelo nosso universo, ocupando corpos semelhantes aos nossos, passaram pelo fenômeno natural da morte e continuam mais vivos do que nós, aprendendo mais do que nós, trabalhando mais do que nós, estudando mais do que nós, se sentindo mais felizes do que nós, porque quanto melhor você pratica o bem, mais feliz você se sente. Bem, segundo motivo menos importante, lampejos, clarões, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, que é o título do meu 5º livro. Quando os médicos, que já são intuitivamente médiums hoje, serão poderosos médiums no futuro. Poderosos médiums no futuro. Paulo César, você tem certeza que você está de posse completa do seu controle mental? Sim. Tanto isso é verdade que eu coloco agora 4 reflexões aqui dos que estão nos assistindo. Primeiro, se o médico estivesse presente nessas reuniões. Segundo, se quem se ali se teletransportasse, se materializasse, fosse um médico que já passou pela Terra. Terceiro, se fosse possível diálogo entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado. Quarto, e se tais diálogos se prolongassem durante 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Voltar para nós, nessa segunda vez. Coloque-se na minha situação. Eu tenho o direito de ficar guardando-se em mim, ou eu tenho a obrigação de passar adiante tudo que eu aprendi no Lar de Frei Luís, principalmente para a classe a qual pertenço, a médica, onde 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria tangente. Então, doutor Paulo, o senhor como professor, né, o senhor é professor de faculdade de medicina, de universidade de medicina. O senhor é um cirurgião, né? O senhor é cirurgião, pelo que nós lemos e tomamos conhecimento, o senhor é mestre, doutor. E é notório que nas universidades, na escola, já surge para o médico até um reflexo da própria ciência, que é um distanciamento. Parece que a ciência caminha totalmente para um lado, a religiosidade e a religião para outro. Como que o senhor lida com isso? Como é que a academia, como é que os seus colegas convivem com isso? Quando o senhor fala que todos eles são médiums, que trabalham intuídos, porque o senhor teve uma experiência visual, sensorial. Eles não passaram por isso, e talvez pudessem passar e escolhessem o caminho de não tomar a decisão que o senhor tomou. Como o senhor vê tudo isso? O que o senhor falaria para os seus colegas? Primeiro, eu não tenho preocupação com nenhum dos meus colegas que não acreditam no que eu estou colocando nas minhas apresentações, nos meus livros. Por que eu não tenho preocupação com eles? Porque estão, nesse momento, salvando milhares de vidas do planeta. Eu desse conversei com um desses. Olha, colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. Não precisa de religião. O mais importante é a conduta, não é a crença. Então, o que eu percebo? Eu estou me colocando com base científica. Eu estou apresentando grandes nomes da ciência, inclusive prêmios nobres, que pesquisaram os mesmos fenômenos.
e sou cirurgião há 45 anos. Então, isso desperta curiosidade. Deixa eu ver o que esse camarada está falando, deixa eu ver o que esse camarada está escrevendo. E estamos num momento extremamente importante de transição. Por quê? Estão sendo criadas nas escolas de medicina ligas para o estudo da espiritualidade, da medicina e da saúde. Quem estão criando, ou está criando essas ligas, não são as direções das escolas, nem são os professores. São os alunos de medicina que estão criando essas ligas e nos convidando para palestrar e para passar as informações que nós temos. Então, não obrigo a nenhum colega a acreditar no que eu acredito. Simplesmente coloco o meu testemunho em livros. E, claro que, levantada alguma dúvida, alguma incerteza diante de cada um, de um modo geral, para aqueles que mais se ligam à ciência, não estou falando médico, porque todo médico depende da ciência. Estou falando classes eruditas que se interessam pela ciência. Bem, eu não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural. Então, eu consigo mais ou menos colocar relacionamento racional e lógico com o que aconteceu com o médico dos médicos, o maior médium que já passou pelo planeta, Jesus. E coloco o seguinte: ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um bacilo, chamado bacilo de Hansen. Nem ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. E ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém entendia disso, ninguém sabia disso, aonde foi que ele aprendeu? Mas que ele aprendeu, aprendeu. Senão ele não poderia ter feito o que fez. Então, a ciência está sendo empurrada na direção obrigatória de acreditar em alguma coisa além da matéria física, além do corpo físico. Então, eu procuro despertar, principalmente nos jovens, a curiosidade científica de quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. Como é possível a união de um espermatozoide com um óvulo formar um ovo que se divide em 2, em 4, em 8, em 16, 32 células absolutamente iguais, constituindo uma estrutura denominada pela biologia mórula, e, num determinado momento, células absolutamente iguais em tudo começam a se transformar, uma numa célula do fígado, outra no osso, outra no neurônio, outra numa célula da pele, outra na célula do estômago, com fisiologias completamente diversas e diferentes. Salta aos meus olhos, uma expressão que eu sempre uso para meus alunos quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperte meu nariz e puxa minha orelha, que tem uma estrutura extrafísica controlando, planejando a formação do corpo humano. E não é só a formação dos nossos corpos humanos, são a formação de todos os corpos vivos, todos os seres vivos. E ouso afirmar que muitas das doenças que nós, como os médicos da Terra, estamos tratando como efeitos. Não conhecemos ainda as causas, porque as causas estão nas estruturas extrafísicas. E essas causas são colocadas ali pelo nosso comportamento equivocado. Então, não é o tal Deus, o Criador de tudo, que causa a doença. Sou eu, porque tudo aquilo que eu faço e leva ao sofrimento do próximo, tudo aquilo que eu faço e leva ao sofrimento da natureza do planeta que eu habito e dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, ficam alocadas nesse meu componente extrafísico, para ser bem claro, perispírito, também estudado atualmente pela ciência com o nome de campo morfogenético, onde são também alocadas impurezas, deformações e impurezas, e que eu posso, em torno de corpos físicos igual nós possuímos,
cujas as doenças funcionarão como aspiradores das impurezas e correção das deformidades. Zola, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que isso será assunto profundamente discutido e estudado nos congressos, nos simpósios, nos seminários, nas sessões clínicas da medicina do futuro. Porque nós estamos cada vez nos aprofundando na ciência e na tecnologia, que daqui a pouco terá uma tecnologia tão sensível que vai detectar a existência do componente extrafísico, espiritual, energético, vital, transmissor da vida aos corpos nossos e dos nossos pacientes e imortal. E aí você vai matar quem? Se não existe morte. Então eu tento colocar, com a firmeza que você está percebendo, todas as convicções que eu alcancei. E aí, deixa eu escutar melhor o que esse camarada está dizendo, está escrevendo. E é isso que está acontecendo. Isso não tem mais volta. Não tem mais volta. O senhor é autor de um livro publicado, se o senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, no ano de 2018. O senhor publicou o livro A Medicina Mediúnica do Futuro. Nosso quinto livro. Seu quinto livro, o sexto é Planos Espirituais, Universos Paralelos. É isso? Planos espirituais ou universos paralelos? Universos paralelos. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Planos espirituais ou universos paralelos, né? Mas voltando à questão aqui, a medicina mediúnica do futuro. Esse livro, quando algum colega seu vai ler, porque ele vai ter muitos vão parar para ler sobre esse livro, inclusive vão refletir sobre ele. Como é que o senhor explica no livro, se o senhor puder dar algumas orientações, até para que o nosso telespectador possa adquirir o livro, e ele, pelo que nós já sabemos, ele é acessível ao nosso telespectador, as pessoas podem lê-lo tranquilamente. Como é que o senhor considera essa medicina mediúnica do futuro? Os médicos, como o senhor já afirmou, trabalharão como médiuns ou já são médiuns hoje e não perceberam isso? São médiuns hoje, ainda não percebem. Ou então percebem, mas não têm coragem de confessar. E a mesma questão que o senhor enfrentou lá no começo. Se eu for para a direita... Depois que eu tomei a decisão, não tem mais jeito, não tive mais volta. E depois que esses livros começaram a ser lançados a partir de 2014, a minha vida virou pelo avesso. Porque já me levaram 5 vezes para a Europa para falar até em faculdade de medicina, 2 vezes para os Estados Unidos. E esse ano eu só não fui por causa da pandemia. Isso não tem mais volta. Recebi agora um convite para falar para a Suíça. Eu vejo isso com muita importância, com muita felicidade, porque a gente percebe que os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. E a classe médica é um dos principais alvos dessa mudança na direção da compreensão da ciência do espírito. Bom, um desses colegas trabalha comigo há mais de 30 anos, cirurgião. E aí, no dia 18 de outubro de 2019, para minha surpresa, um dos meus documentários chegou ao conhecimento de um médico que é senador do Mato Grosso do Sul, Nelsinho Prates. E, para minha surpresa, eu fui convidado para ir para o Senado, no Dia do Médico, como homenageado, junto com outro colega, cirurgião torácico do Rio Grande do Sul. Depois que esse colega, que trabalha comigo há mais de 30 anos, e é cirurgião, viu o que aconteceu lá no Senado, ele me procurou e falou o seguinte: Paulo César, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Bom, eu estava de plantão aqui no Hospital Cardoso Fontes, hospital público aqui no Rio de Janeiro, quando deu entrada um colega, o filho de um colega médico, com um tiro no tórax, e a bala estava no coração. Ele ainda estava vivo. E ficou sob meus cuidados. E sob meus cuidados, o coração dele parou. E eu comecei a massagear. E fiquei durante 40 minutos massageando o coração do rapaz, enquanto os outros meus colegas cuidavam das outras partes, e o coração não voltava. Então, eu decidi o seguinte: eu vou parar. Eu acho que tudo que eu podia ter feito, fiz. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente eu escutei alguém dizer no meu ouvido: Paulo, continua.
E eu continuei e salvei o rapaz. Ele trabalha há mais de 30 anos comigo e nunca me falou nada. Vejam que nós temos receio de sermos mal interpretados. Eu estou encarnado. Tenho hoje 71 anos. Claro que, como todos nós, desencarnarei. E claro, como todos nós, retornarei em outro corpo. Se for possível, se me for permitido, eu quero ser médico novamente. Vou fazer prova e vou ingressar numa faculdade de medicina do futuro. Eu tenho a impressão que a primeira coisa que eles farão comigo quando eu ingressar nessa faculdade médica do futuro será recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso e profundo do meu ADN. Se for percebido que eu tenho a genética da mediunidade, porque a mediunidade está incluída na nossa genética, no nosso ADN, eu serei desenvolvido, educado por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Por que eu faço essas colocações? Porque durante 40 anos eu vi como os médicos desencarnados, teletransportados, materializados ou incorporados ou encarnados, a encarnação mediúnica é um processo superior à incorporação, atuavam sobre os nossos pacientes que nós levávamos aos seus cuidados, utilizando, por exemplo, o mesmo corpo físico do médium. Zola, eu via, por vezes, o principal médico que ali atuava, Frederick von Stein, cirurgião alemão do exército nazista, que se aproximou do lar de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados, o ódio persistia, e que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Ele ficava encarnado ou materializado à minha frente, olhando cuidadosamente os corpos dos pacientes, sem realizar nenhum procedimento. Doutor Paulo, nós vamos, aqui na TV, eu pedi uma gentileza para o senhor, que nós vamos parar o programa Visão Espírita, essa edição do programa Visão Espírita aqui. Vamos agradecendo o senhor a gentileza dessa entrevista e já convidando o nosso telespectador para o próximo programa Visão Espírita, quando o doutor Paulo César Frutuoso, médico, professor, cirurgião, continuará nos esclarecendo sobre essa visão maravilhosa espírita da medicina de hoje e do futuro. Doutor Paulo, muito obrigado por enquanto, pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua presença no programa Visão Espírita, que volta no próximo programa com o Dr. Paulo César Frutuoso. Eu que agradeço, meu grande amigo Zola, e veja como o tempo passou e nós nem percebemos, hein? Maravilhoso, doutor Paulo, maravilhoso. Ouvir o senhor é maravilhoso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.